Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora que é a hora da onça beber água. Então, vocês lembram que eu estava pregando antes do almoço, aquele negócio de sonolência. De vigiar, sonolência, aquele estado de pouca volição, dormência. Não se esqueçam disso. Quero tomar com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Um texto que a gente pouco usa. Nós sabemos que esse texto é um texto básico para nós, porque diz a respeito da experiência do Espírito que nós fazemos e que chamamos de um modo geral de batismo no Espírito Santo. Nós sabemos já por formação já antiga e que o batismo no Espírito Santo não é um fim em si mesmo. O batismo no Espírito Santo, a experiência da ação do Espírito Santo sobre nós, a experiência do Espírito, a unção do Espírito, nos introduz na vida no Espírito. O objetivo do batismo no Espírito Santo é a vida no Espírito. Não é porque se nós entendemos o batismo no Espírito Santo como fim em si mesmo, nós vamos passar a vida inteira correndo atrás da experiência crítica que o batismo no Espírito Santo muitas vezes causa. Ficamos correndo atrás da batedeira do coração, do choro, das emoções que muitas vezes acompanham a experiência inicial do Espírito. Todos nós tivemos uma experiência inicial do Espírito e essa experiência foi acompanhada de alguns sinais externos. Aqui no caso de Atos dos Apóstolos, essa experiência inaugural do Espírito foi de tal forma que eles achavam que aquela turma estava bêbada, estavam tontos, já tinham bebido tudo de manhã. E era muito cedo para isso. Então, há uma experiência crítica. Essa experiência crítica faz parte da experiência do batismo no Espírito Santo. Mas essa experiência é a introdução aonde nós devemos permanecer. Nós devemos permanecer na vida no Espírito. A vida no Espírito que é o objetivo do batismo no Espírito Santo. E a vida no Espírito, ela é composta de dois elementos, vamos falar assim. Podemos falar que a vida no Espírito é, primeiramente, vida nova. Portanto, a vida no Espírito implica numa mudança radical de vida. O que é mudança radical? Mudança de sentido. Adquirir o sentido de Cristo na vida. É aquilo que Paulo diz, para mim o viver é Cristo. Então, é mudança radical de vida, vida nova. Nós podemos falar que nós somos batizados no Espírito Santo e continuamos a viver como não tivesse acontecido nada em nossa vida. Que aquela experiência é simplesmente uma experiência emocional. Então, quando as pessoas têm essa experiência em grupo de oração, seminário, etc., e continuam vivendo a mesma coisa, só tiveram a experiência crítica, não foram batizados no Espírito Santo. Porque a vida no Espírito, o batismo no Espírito Santo implica em vida nova, implica em mudança de vida. E o segundo elemento dessa vida no Espírito chama-se comunidade cristã. Porque não existe uma vida nova que não seja em comunidade. O cristianismo é, por natureza, uma vivência comunitária. Porque o cristianismo é a vida de Deus em nós, e a vida de Deus é trinitária, é comunitária. Portanto, a vida no Espírito é também comunitária. Então, nós temos dois aspectos da vida no Espírito, causado pela experiência do derramamento do Espírito. A mudança de vida, vida nova e vida comunitária. Vida em comunidade. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O que caracteriza a vida no Espírito, o que caracteriza o batismo no Espírito Santo, não são os carismas. Não são os carismas. Carisma não significa mudança de vida, significa manifestação do Espírito. Vocês conhecem bem esse texto, Mateus capítulo 7. Ó Senhor, em seu nome fizemos milagres, em seu nome profetizamos, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade do Senhor. Portanto, achar que o batismo no Espírito Santo, a vida no Espírito, é caracterizada pelos carismas, não. Os carismas se manifestam na vida em missão, que faz parte da vida comunitária. A vida comunitária implica em vida de missão. O que caracteriza a mudança de vida, portanto, o que autentica a experiência do Espírito, chama-se frutos no Espírito. São os frutos do Espírito. Porque os frutos se referem à nossa vida e não à nossa atuação. Se refere à nossa maneira de viver e não à nossa atuação. E esse é um ensino antigo que tem sido colocado em segundo plano por causa dos carismas. A renovação no Espírito, essa corrente de graça, esse movimento suscitou ou restaurou a manifestação dos carismas na igreja, ficou parecendo que a renovação carismática é carismática por causa dos carismas. Não é. A corrente de graça chamada renovação carismática, ela é carismática porque é uma manifestação do Espírito na igreja. E tudo que é a manifestação do Espírito na igreja é carisma. Não é por causa dos carismas, é porque é uma ação do Espírito na igreja, por isso é carismática. Por exemplo, a burra de Balaão falou, e nem por causa disso ela é santa, cristã, não. Anás profetizou, e não deixou de ser inimigo de Cristo. Inclusive a Sagrada Escritura fala isso, profetizou, quando ele diz é necessário que um morra por muitos, aí o Evangelho faz esse comentário, e ele falava isso de maneira profética, embora não soubesse. Não são os carismas. O que caracteriza a vida nova são os frutos do Espírito. A partir do primeiro fruto, né, que é o amor. Isso é muito coerente com São Paulo, né? São Paulo vai falar sobre os carismas no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Ele para de falar sobre os carismas, fala sobre o amor, que é o principal fruto, e depois volta a falar sobre carismas. Ele fala, olha, espera aí, eu vou contar para vocês um caminho que é melhor, o caminho perfeito. Ele fala, ainda que eu desse meu corpo às chamas, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu profetizasse, não tivesse amor, isso não vale nada. Portanto, o que caracteriza a vida nova é fruto. E o principal fruto é o amor. Mas aí no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, entendendo que essa experiência do Espírito introduziu os apóstolos nessa nova realidade, que é a vida no Espírito, que é aquilo que Jesus Cristo fala para Nicodemos, é necessário nascer de novo, e só se nasce de novo no Espírito. Então, é essa a introdução. Eles começam a viver em comunidade. Lá em Atos 2,42, vai falar isso, né? Depois da pregação de Pedro, começa. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações, ou na vida de oração. Então, a vida no Espírito, inaugurada pelo Espírito Santo, essa vida nova, essa vida com um novo sentido, ela se fundamenta nessas quatro coisas. Ensinamento dos apóstolos, formação. Não existe uma vida no Espírito sem formação. Porque aí você fica ao sabor das filosofias humanas. E que nós estamos observando isso. Hoje em dia, uma das grandes preocupações nossas e deve ser a formação adequada. Porque o que nós estamos vendo aí de formação, gente, nem toda live, nem todo curso, nem toda postagem é válido. Não é porque está no YouTube, está na internet, é coisa boa. Ah, mas é padre fulano de tal. Quero lembrar que Lutero era padre. Eu quero lembrar que Alexandre VI era papa. Quero lembrar que Calvino era padre. Que o bispo de Moura era bispo e fundou a Igreja Brasileira. Que o Lefebvre era cardeal e fundou uma igreja separada. Então, ser padre ou não ser padre não garante a ortodoxia da doutrina.
O que garante a ortodoxia da doutrina está de acordo com o magistério da igreja, e não com o magistério particular. E hoje em dia, nessas facilidades de curso que nós temos aí, puxa, o que tem de ideia. Aliás, eu ando preocupado com Nossa Senhora, viu? Acho que vão cansar ela muito. Ela não para no céu mais. Não para mais no céu. Não tem nem mais tempo de rezar, de mais nada, fica o dia inteiro andando para lá e para cá. E isso causa um problema no céu, porque quando ela se desloca, os anjos também se deslocam. Os anjos também estão cansados. Aí o anjo e volta a Nossa Senhora. E gozado que a Nossa Senhora parece que ela perdeu a paciência que ela tinha, porque ela só vem para dar pancada. É só desgraça. É só castigo. Não tem uma palavra de misericórdia. Pelo amor de Deus, né? Que agora o mundo está desse jeito porque a Rússia não foi devidamente consagrada ao coração de Nossa Senhora, por isso que o mundo está uma desgraça. Aí Nossa Senhora está se vingando porque não foi feita a consagração tal como ela queria que fosse feita. E o Papa João Paulo II fez a consagração da Rússia a Nossa Senhora. Mas não foi do jeito que ela determinou. Tantos bispos, a tal hora, de tal... Antes que me esqueça, né? Pelo amor de Deus, né? É uma questão de formação. Fica na periferia da coisa, e aí se perde. Então, a vida do Espírito é baseada nessas 4 coisas: formação, ensinamento dos apóstolos, comunhão fraterna, vida fraterna, na fração do pão, que aqui tem 2 significados: o significado sacramental eucarístico, a Eucaristia, e o significado solidário, social, a solidariedade. Não existiam pobres entre eles. A justiça social começa entre nós. Portanto, a justiça social começa com a evangelização, porque entre nós não pode existir pobres. A evangelização é prioridade antes da justiça social. Não adianta levar comida para os pobres se você não der a eles o conhecimento de Deus. Não adianta você engordar o pobre e mandar ele para o inferno. É preferível ele ir para o céu magro. É preferível ele ir para o céu assim, do que ele ir para o inferno gordo. Então, a solidariedade é, em primeiro lugar, uma solidariedade de fé. Não é uma solidariedade social. Primeiro é de fé, depois é social. E a vida de oração. O 4º ponto é a vida de oração. Então, a vida no Espírito é isso: doutrina, fraternidade, Eucaristia e oração. Essa é a vida nova que é vivida em comunidade. Mas aqui existe um elemento que a gente tem que considerar, que é antes disso tudo. O texto é assim: eles eram perseverantes. Portanto, o que sustenta toda essa realidade da vida no Espírito é a perseverança. O que é perseverança? Perseverança é permanecer. É permanecer. É apesar de. Vocês estão há quanto tempo na caminhada da comunidade? Pode falar em voz alta. Quanto tempo? Então, esse tempo todo que vocês estão na comunidade, todos que começaram com vocês estão aí? Quantos por cento da turma que estava com você na experiência, que estava na experiência? Quantos por cento? Vamos piorar um pouco? Quantos vão estar no céu? Porque a questão da perseverança é perseverança até o fim. Encontramos lá no Evangelho de Mateus: aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Até o fim o quê? Até o fim, a nossa morte. Gente, não adianta ser, vai chegar no final da nossa vida, vamos chegar lá no céu e falar assim para o Senhor:
E vai estar lá, eu pelo menos imaginava assim quando era criança, né? E Deus vai estar sentado numa mesa com um livrão grandão assim, com as anotações da minha vida, né, o diário da minha vida, de todos os detalhes da minha vida, vou morrer de vergonha, né? E ele lá sentado, e não adianta você chegar para ele e falar assim, ó Senhor, eu perseverei durante 10 anos de minha vida. Ele vai responder assim, foi até o fim? Ah, eu fiquei na comunidade 30 anos, foi até o fim? Ah, eu caminhei na igreja católica durante 50 anos, foi até o fim? Não é por algum tempo. Ah, eu perseverei na vida cristã, na fé cristã, durante 50 anos, foi até o fim? Não estou falando só de participar, de perseverar na vida da comunidade, na vida da igreja, sobretudo na vida de fé. É até o fim. Portanto, esse elemento de perseverança é fundamental. É a perseverança que vai nos garantir o caminho. É a perseverança que vai nos levar para onde nós devemos ir. Por isso que a vida no Espírito não pode ser um modismo. A experiência do Espírito não pode ser simplesmente uma emoção. Tem que ser algo que realmente determina a nossa vida e nos dê força suficiente para perseverar. Fala aí para o seu irmão, o segredo é a perseverança. E a perseverança em quê? Na vida no Espírito, ou seja, perseverança nesses 4 pontos. Perseverança na doutrina cristã, perseverança na vida fraterna, perseverança na Eucaristia e perseverança na oração. As 4 coisas, perseverantes. E isso que é o caminho cristão. Mas acontece que a perseverança é um grande desafio, porque existem 5 problemas contra a perseverança. O primeiro problema é Satanás. O diabo não quer a nossa perseverança. Aqueles que perseveram são tentados a não perseverar. Já tritou e relou, vem conversar comigo. Eu estou passando por muita tentação. Fazem, resista. Deus nos dá a graça para isso. Nós rezamos isso pelo menos uma vez por semana quando a gente reza o Pai Nosso na missa, e não nos deixeis cair em tentação. O Senhor nós não rezamos assim, que eu não tenha tentação. Nós rezamos para não cair em tentação. Significa, a tentação é parte da vida cristã. E nós temos a graça suficiente para resistir à tentação. E o que é a tentação? É nos desviar do caminho, é nos tirar do caminho, é não permitir que a gente viva os princípios da fé cristã. Essa é a grande tentação. O diabo não quer que a gente cometa grandes pecados. Ele sabe que nós vamos chegar lá se ele começar a nos desviar do caminho, se começar a minar a nossa perseverança. A grande tentação é essa, e não, uma vez, não dá, não resistir. Eu acho que todos nós, pelo menos na minha infância, a gente gostava de fazer represa de areia nas enxurradas quando chovia. Quem fazia isso aí, se levantar a mão, eu vou falar que é velho. Porque hoje em dia a molecada só fica assim, né? A molecada está fazendo hoje em dia seguro de dedo, né? Porque gasta o dedo, faz até de tanto internética, né? Só joguinho. Na minha época a gente fazia enxurrada, dava enxurrada de chuva, a gente fazia represa. E aí o que era gostoso de represa? Quando a represa estava bem cheia, a gente pegava, fazia um furinho assim com o dedo, aí a água vinha, ia levando tudo embora. A gente achava que bonito, né? E fazia outra para fazer aquilo. A vida cristã é assim também. Se o diabo fere a nossa fortaleza, ele leva embora toda a nossa riqueza de graça. Por isso nós temos que resistir à tentação. A primeira coisa do diabo é a tentação. Então, meu irmão, minha irmã, não adianta falar para mim assim, eu estou sendo tentado, graças a Deus. Isso significa que você tem graça suficiente para resistir à tentação. Eu caí em tentação, confesse. A culpa não é de Deus, não.
E não virá tentação acima de nossa própria força. Está escrito lá, Deus é fiel. Não é da fiel, é fiel. É outra coisa. Da fiel já é deturpação da palavra de Deus e heresia. É outra coisa. Deus é fiel. Não virá tentação acima de nossa força. Portanto, se nós não resistimos, é porque nós não respondemos à graça na medida que ela é dada. Então, a primeira dificuldade da perseverança é a tentação. É o diabo. Ele quer nos arrancar da fé. Ele não quer que a gente persevere. Segundo problema, a segunda dificuldade da perseverança, nós podemos falar que é o mundo. O que é o mundo? São os prazeres do mundo. Gente, as coisas que estão no mundo não são ruins, elas não podem ser absolutas em nossa vida. E tem que ser colocadas na ordem que Deus colocou. Primeiro é Deus. Então, o mundo atrapalha a nossa perseverança. E o mundo é tudo isso que está ao nosso redor, nosso trabalho, nossos relacionamentos, nossa família, os nossos empenhos. Quantas pessoas nós conhecemos que abandonaram a fé por causa do trabalho, abandonaram a fé por causa da família, abandonaram a fé por causa de uma diversão, abandonaram a fé por causa da namorada ou do namorado. Começa a namorar alguém que está fora da fé, seja homem ou seja mulher. Uma menina namora alguém fora da fé, ou o rapaz namora uma menina fora da fé. Aí você vai falar com ele, então, eu estou namorando ela ou ele para trazer ela para a fé. Vai nada. Vai perder a sua. Vai perder a sua, porque quando um cego vai guiar outro cego, os dois caem no buraco. Isso é que Jesus Cristo fala. Então, o mundo é muito bom. Então, o mundo nos atrai, nos tira da perseverança. Eu me lembro de um encontro jovens lá em Poços de Caldas. Ao final do encontro, um jovem me procurou e falou assim, não, eu concordo com tudo isso que vocês falaram, de fato é a melhor proposta, mas eu não estou disposto a abandonar o meu estilo de vida, então não vou seguir isso. Não estou disposto a abandonar meu estilo de vida. E quando a gente não está disposto a abandonar a vida mundana no sentido sem Deus, pela vida de Deus, a gente quer misturar as duas coisas, um pouco lá e um pouco cá, um pouco na ferradura e um pouco na pata, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, o mundo que é o secularismo, os prazeres, né? A gente quando fala mundo, acha coisa ruim, não, as coisas boas também. Gente, agora, essa semana, né, por causa de jogo de futebol, não teve aquele marido que matou a mulher a facada porque ele era de um time e ele era do outro? Um palmeirense matou uma corintiana a facada por causa do jogo do Corinthians, por causa do jogo do Palmeiras, que o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Agora vamos ver se vai ganhar o Mundial, né? Título mundial eles não têm, então eles têm que ganhar agora, senão não ganham só daqui a uns anos. Então, aí eu acho que foi em casa, começou a brincadeira, mundial para lá, mundial para cá, o sujeito perdeu a paciência e esfaqueou a mulher. É o mundo, né? Absolutiza as coisas que são boas e leva até ao extremo do crime por futebol. Vê se vale a pena, gente, você matar uma pessoa, seja ela quem for, você matar uma pessoa por causa de 22 homens dentro de campo e mais 3 atrapalhando o jogo, e agora tem mais aqueles que ficam na televisão enchendo o saco. Vê se vale a pena perder a vida por isso. Então, o mundo nos tira da fé, nos leva. Outro problema que eu já falei para vocês, que é o problema da formação. A falta de formação ou a formação insuficiente nos leva para fora da perseverança. Nós começamos a acreditar num monte de coisa e nós estamos nessa fase, de um pseudo-intelectualismo. As pessoas decoram frases de livro e acham que compreenderam aquilo que o autor está falando. Então, a falta de formação ou a formação imprecisa ou a formação não suficiente também acaba gerando a falta de perseverança. Então, qual que é a nossa formação básica? A nossa formação básica é o Catecismo da Igreja Católica.
catecismo que foi escrito em sua maioria, em sua grande parte, pelo Bento XVI. Não é o catecismo do Pio X, o catecismo romano, o catecismo da Igreja Católica. Esse amarelinho que nós temos como básico. É interessante, a gente vai conversar com os jovens na formação, a gente pergunta duas coisas. Você já leu os evangelhos? A gente pergunta sempre para os Timóteo e para as Priscila. Vocês já leram o evangelho? Nem o evangelho de Marcos? Como é que você quer ter formação? Aí vem discutir Platão, Aristóteles e Nietzsche e não sei quem mais, não sei mais quem, e não leu o evangelho. Por favor. Eu li Sutherland, eu li Peter Kraft. Você já leu o catecismo? Eu li Tanqueray, eu li... Já leu o catecismo? Formação. Quarta coisa que atrapalha a perseverança: sofrimento. Quando a gente não compreende o sofrimento na nossa vida, nós desistimos. Existe uma pergunta que faz pelo menos uns 10 anos que eu estou fazendo, e não consegui a resposta ainda. O dia que eu conseguir a resposta, eu vou fazer um Moisés sobre a resposta, né? Eu estou rezando sobre Jó. A pergunta de Jó é: por que isso? Por que, Senhor? Eu não sei se vocês já fizeram essa pergunta. Arrancou o tampo do dedão do pé. Por que, Senhor? Por quê? Aí perde um parente uma doença. Por quê? Perde um emprego de maneira injusta. Por quê? É perseguido de maneira injusta. Por quê? Por que o sofrimento? Se nós não tivermos a dimensão da esperança no sofrimento, nós desistimos. Não é que Deus manda o sofrimento, mas o sofrimento pode ser usado como uma alavanca para o progresso na vida de santidade. Isso não significa resignação, conformação, é assim mesmo, nós temos que sofrer. Não, nós não nascemos para o sofrimento. Nós nascemos para a alegria, nós nascemos para a realização, nós nascemos para a felicidade. Infelizmente, o sofrimento está no meio do caminho e nós temos que compreendê-lo e usar desse sofrimento para crescer em santidade. Mas se nós não tivermos a dimensão salvífica do sofrimento, se nós não tivermos a compreensão do sofrimento como um fator inerente à nossa própria vida e que pode ser usado em nosso favor, nós desistimos. Aí um filho de um membro de nossa comunidade, com pouco mais de 10 anos, chega em casa e pergunta: pai, Deus não existe. Por quê, meu filho? Porque se Deus existisse, não teria permitido que os judeus fossem perseguidos do jeito que eles foram perseguidos pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. O que tem uma coisa a ver com a outra? Porque essa questão do sofrimento é a grande desculpa do ateísmo. Por que o justo sofre? Por que o inocente sofre? Se você não tem a dimensão do pecado, se você não tem a dimensão da solidariedade que existe no pecado, e o sofrimento todo é a expressão do pecado no mundo, se nós não temos essa visão, a visão salvífica do pecado, nós desistimos. E nos tornamos murmuradores contra Deus. E outra causa da falta de perseverança é a falta de comunidade. Gente, tem um ditado goiano, que na realidade é mineiro, porque vocês sabem que os goianos são os mineiros que foram para o Pantanal, né? Como baiano, né? Como mineiro é baiano que cansou e não chegou em São Paulo, e como paranaense é gaúcho cansado que não chegou em São Paulo também. Então comunidade, né? Comunidade, a falta de comunidade. O ditado mineiro fala isso: boi fora da boiada é comida de onça. Você sozinho, você não resiste às insídias do mal, não resiste às tentações do mundo, não resiste às dificuldades.
na formação, não resiste à dor. Não resiste. A comunidade, ela ajuda em todos esses aspectos. A comunidade nos favorece e muito na perseverança. A minha vida de comunidade é a garantia do tempo que eu estou na caminhada da igreja. Porque muitas vezes eu não meti o pé no barde e não saí de vergonha da comunidade. Vai assim, se eu sair agora, como é que eu vou explicar para fulano, beltrano, cicrano? Então eu vou aguentar mais um pouco. E faz 50 anos que eu estou aguentando mais um pouco. A comunidade ajuda. Você sozinho, você não é critério de você mesmo. Não é só ajuda por causa do conselho, por causa da oração, por causa do convívio, por causa da amizade, por causa da proximidade, porque tem um ombro para você xingar e chorar da vida, tem alguém que você partilha a sua dor e a compaixão, a comunidade. Sem a comunidade nós não perseveramos. Vocês podem ver que aqueles que caem na armadilha do diabo e enfraquecem na fé, a primeira coisa que fazem é meter o pé na comunidade. É a primeira coisa que fazem. A comunidade se torna um empecilho, é um saco, um problema, é muito difícil, é um povo muito difícil. Eu quero falar para vocês que a comunidade, de fato, é constituída de um povo muito difícil, porque a comunidade é constituída de eu. E eu sou um cara muito difícil. Então, não adianta falar da comunidade. A comunidade nos sustenta. A comunidade é a razão de nossa perseverança. Quando nós metemos o pé na comunidade, a gente não dura muito tempo. Não dura muito tempo. Aí ficamos críticos da fé, ficamos críticos da igreja, ficamos críticos do outro, ficamos críticos da vida cristã, e aí caímos no maior pecado que o ser humano pode cair, que é a soberba, que é a mãe de todos os pecados. Ficar encantado consigo mesmo e achar que é o próprio autor da salvação, que é a raiz de todos os pecados. Como perseverar? Vamos lá para a carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus tem um texto bastante interessante. Primeiro, no capítulo 6, o autor da carta, seja São Paulo ou outro, vai falar que existe um problema, lá no versículo 4 do capítulo 6, que há um problema para aqueles que são chamados relapsos, ou aqueles que apostasiam a fé, né? No versículo 4 diz assim: há pessoas que um dia foram iluminadas e que saborearam o dom do céu e tiveram parte do Espírito Santo, no Espírito Santo, que experimentaram o sabor da palavra de Deus e os milagres do mundo vindouro, e, no entanto, desistiram, apostataram a fé. Olha, há pessoas que um dia foram iluminadas, tiveram experiência do Espírito, que saborearam o dom do céu, vida no Espírito, tiveram parte no Espírito Santo, viveram a vocação à santidade, que experimentaram o sabor da palavra de Deus e os milagres do mundo futuro. Está falando de gente bem carismática. E, no entanto, desistiram. Aí que o autor diz: é impossível que elas tornem a serem renovadas e trazidas ao arrependimento, enquanto crucificaram novamente para si mesmo o Filho de Deus e o expõem a injúrias. É impossível para esses que experimentaram essas coisas e desistiram, voltarem à fé. Ou seja, a condenação. Isso aqui é chamado de pecado no Espírito Santo. Pessoas que negam a experiência que tiveram, negam a vivência que tiveram, negam porque não perseveraram. É impossível que eles voltem à fé. Então, os chamados relapsos ou os apóstatas, aqueles que apostataram a fé. Então, nós temos que prestar atenção que essa questão de perseverança é uma coisa muito séria. Seguindo a leitura de Hebreus, nós vamos chegar lá no capítulo 10. Aliás, capítulo 12, desculpe.
Logo no começo, o autor da carta fala sobre a perseverança. No capítulo 10 e 11, ele fala de exemplos de fé. E aí no capítulo 12 começa a falar sobre a perseverança. Ele fala: portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, quer dizer, a testemunha dos patriarcas, dos santos, daqueles que vieram antes de nós, né? Então, diante do testemunho de tanta gente que nós conhecemos, que perseveraram até o fim, que são santos de nossa igreja, que são santos que ainda não foram canonizados, né? Porque nós temos um monte de santos que ainda não foram canonizados, mas já estão no céu, né? Monsenhor Mauro, Fanucci, Fernando Santa Rosa, e vai daí para Valfrido, Geraldo da Quinha, Irmã Marina, e, lá de Santa Rita, o Marquinho. Eu não vou falar todo mundo, daqui a pouco eu falo o nome de alguém que está vivo, aí é complicado, né? A Zezé, né? A professora de língua pátria, a Célia Gotti. Gente, a coisa está ficando boa do lado de lá, viu? Tá ficando interessante já ir lá para cima, viu? Está muito interessante. Então, essa é a nuvem que nos rodeia. E são pessoas que ficaram até o fim. Ficaram até o fim. Me lembro de citando um, poderia citar outro. O Fernando Santa Rosa, ele teve um infarto que o levou para o céu, trabalhando no encontro de Pentecostes. Eu estava pregando, inclusive, eu vi ele infartar embaixo do palco, trabalhando em Pentecostes. Pessoas que perseveraram até o fim. Então, essa é a nuvem que está falando aqui, nuvem de testemunhas em torno de nós. Nós não podemos deixar de olhar esse pessoal. Podemos deixar de olhar. Quantos? Quantos entregaram a vida? Quantos foram até o fim? Os santos da Javenice, fora os outros que nós conhecemos por aí. E aí o autor da carta fala: então, diante dessa nuvem de testemunhos, primeiro passo para a perseverança: deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Então, primeiro ponto para a perseverança: abandonar tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. O que nos atrapalha? Você sabe o que atrapalha a sua vida, então tem que abandonar. Deixar de lado tudo que atrapalha, tudo. Não podemos ser apegados às coisas que nos atrapalham. Não podemos. Temos que abandonar tudo que nos atrapalha. Os relacionamentos, as propriedades. Temos que abandonar tudo que nos atrapalha. Porque aquilo que eu falava com vocês antes, a nossa vida eterna é muito preciosa. Nós não podemos desperdiçar a nossa vida eterna por causa de algumas coisas que a gente é apegado, que a gente... tudo. Não é? Aqui não está escrito, deixemos de lado algumas coisas que nos atrapalham. Não, tudo o que nos atrapalha. O que nos atrapalha? Você sabe o que te atrapalha. Aquela mania, aquele programa de TV, aquele relacionamento. Eu não entendo, né? Não entendo essas coisas. Eu estava conversando agora em Amembro, o sujeito foi morar com a namorada. Como foi morar com a namorada? Porque a namorada ameaçou se suicidar. Se suicide. Não é ela que vai morrer? Então, para não ter esse problema, eu vou morar com a minha namorada para que ela não se suicide. Aí vai os dois para o inferno? A tudo que nos atrapalha. E o pecado que nos envolve. O que é o pecado que nos envolve? Situações de pecado. Situações de pecado. Eu não posso me colocar em perigo. O Monsenhor Mauro falava uma coisa que era fantástica. Ele falava assim: olha, o cristão pode trabalhar em todas as profissões, mas ele não pode ser porteiro de zona. Você não pode se colocar em situações que vão te levar ao pecado. Você não pode se colocar em perigo.
Esse é o pecado que nos envolve. Você sabe que aquele ambiente vai te levar à maledicência, à má conversa, uma conversa indecente, ao julgamento de outra pessoa. Então não vá, não converse com aquela pessoa. Você sabe que aquele cargo que você vai assumir na prefeitura vai te possibilitar a desviar dinheiro e se corromper. Então não se envolva nisso, se você não tiver fortaleza para suportar. Você sabe que aquele filme, que hoje em dia só tem filme indecente, vai projetar algumas imagens que vão te despertar como você não está ainda equilibrado. Não assista aquele filme. Porque hoje em dia qualquer filme se não tiver cena de cama, não é filme. Aí você fala, isso não é mentalidade puritana, não. Isso é prudência. Eu tenho conversado com muitos jovens e estamos tendo problemas nessa área, e bastante sérios, e que não acessam sites pornográficos, mas acessam, vejam só a que ponto nós chegamos, mas acessam sites de lojas que vendem roupas íntimas de mulheres para ver as modelos. E aí tem a consciência tranquila, eu não estou acessando site pornográfico, eu estou acessando um site comercial. Mas para ver o quê? Para ver mulher de calcinha. É o fim do mundo, gente. Esse é o pecado que está à nossa volta. E que a gente tem que tomar cuidado. Nós temos que prestar atenção nessas coisas. Se você não sabe tomar cerveja, não beba cerveja. Se no segundo copo você ficar tonto e começa a falar bobagem e cantar a mulher dos outros, não beba cerveja. É isso que está falando sobre perseverança. Não é uma questão de não pode beber cerveja. Pode. Santo Agostinho vai falar, eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém. Então, e o pecado que nos envolve. E continua falando, corramos com perseverança na competição que nos é proposta. Nós somos uma competição. E a nossa competição não é de tiro curto, não. Tomara que seja, para mim, tomara que seja tiro longo. Para alguns é tiro curto. Está aí o Astute, que foi tiro curto a corrida dele. Mas para alguns a corrida é longa, né? Com perseverança. São Paulo entende, por isso que se fala que essa carta de São Paulo, porque essa linguagem é bem paulina. Na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente de nossa fé e leva à perfeição. Esse é o segundo ponto para a perseverança, não perder os olhos, não desviar os olhos de Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo, Ele é o que vai à nossa frente. É na sombra dele que nós caminhamos. O Padre Raniero tem uma imagem interessante. Jesus Cristo é a quilha do navio, que vai rasgando as ondas do pecado, e nós andamos atrás dessa quilha. Quem rasga essa onda é Jesus Cristo. Nós andamos atrás e apanhamos mares mais calmos quando nós andamos atrás de Jesus Cristo. Nós não podemos deixar de olhar Jesus Cristo. O que é olhar Jesus Cristo? É colocar Jesus Cristo como critério e padrão de todas as nossas ações e quereres. Você está numa situação, pergunta, como é que Jesus Cristo reagiria nessa situação? O que Jesus Cristo falaria nessa situação? Qual atitude ele tomaria nessa situação? Qual é a opção que ele faria nessa situação? Isso é não perder os olhos de Jesus Cristo. Em vista da alegria que o esperava, suportou a cruz. O outro passo da perseverança, suportar a cruz. Gente, o sofrimento da vida, ele é inerente ao nosso viver. Nós podemos suportar os sofrimentos de duas formas. Ou suportamos com Jesus Cristo, o que é possível, ou sem Jesus Cristo, o que não é possível. Porque o sofrimento virá de qualquer forma, é inerente à nossa vida. Então, se nós suportamos com Jesus Cristo, nós suportamos o sofrimento na cruz com Ele. Então, o sofrimento se torna suportável. Não se importando com a infâmia, não ligar para o que as pessoas dizem de nossa vida, não interessa.
se eles compreendem ou não compreendem. Nós não temos que viver no politicamente correto, nós temos que ver a coerência com a nossa fé. Se viver a coerência com a nossa fé vai causar críticas, vai causar perseguições, amém. Nós não podemos viver de maneira a agradar as pessoas. Se viver a fé vai causar infâmia, perseguição, etc. e tal, que seja assim. E por fim, a carta, esse pedaço termina: pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Não podemos desanimar. Fala aí para o seu irmão, para a sua irmã, não desanime. Não desanime. Não é isso, fala assim, mas não seja um bananão, uma bananana, de ficar de desistir. Terrível. Lá no capítulo 10, volta um pouco no Hebreus, no capítulo 10, o autor da carta ainda fala alguma coisa que pode nos consolar nesse caminho de perseverança. E que não é fácil. Concordo com vocês que a perseverança é um grande desafio, não é fácil. Da nossa turma toda aqui, talvez seja eu o mais velho de caminho dentro da igreja. E falar que esse caminho foi um caminho assim de rosas e perfumes, não foi, não. Que o caminho é um caminho só, né, sem subida e sem buraco, não é, não. É difícil, é. Mas eu penso cá comigo, um pensamento meu próprio, como diz um amigo meu, que a perseverança tem um quê também de teimosia. De teimosia. É porque a gente teima, né? A gente teima. Né? E nem aqueles cachorrinhos que mordem a barra da calça da gente sacode o pé e ele continua mordendo. Nós somos assim também, tem hora, né? Tem que ser teimoso. O texto aqui no capítulo 10 da carta aos Hebreus, no versículo 32, nos dá uma consolação para a perseverança. Quando a gente estiver meio desanimado, meio triste, meio combalido, ele dá aqui um conselho muito interessante. Ele fala assim: lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados suportaste longas e dolorosas lutas. Lembrai-vos dos primeiros dias. Gente, quando a gente começou o caminho da fé, como é que foi? Foi bom ou foi ruim? Coisa boa, né? Parecia que Deus estava na nossa porta esperando a gente olhar para o lado dele. É só fazer assim que Deus já respondia. Você ia rezar, subia aquele calor no peito, ia louvar, enchia os olhos d'água. Você ia fazer vigília, não abria nenhuma vez a boca de sono. Era uma coisa de louco, né? Lembra dessa época? Lembra dessa época? Quando a gente não sabia nada, nós éramos só iluminados pela experiência. O que a gente sabia é que nós éramos amados por Deus e que Deus estava conosco. E nós não sabíamos nada de teologia, não sabíamos nada de Bíblia, conhecia muito pouco. Hoje nós conhecemos muita coisa. Mas como era o nosso começo? E como nós suportamos longas e dolorosas lutas. Eu não tenho medo de dizer que muitos dos pecados que estavam presentes em nossa vida no começo de nossa caminhada não estão mais presentes. Não estão mais presentes. Nós melhoramos e muito. Pela graça de Deus, nós avançamos muito. O nosso empenho na igreja hoje é muito maior do que era quando nós começamos. Nossas orações hoje são muito mais profundas do que aquelas que nós tínhamos no começo, que eram mais emocionais. Nós progredimos. Nós progredimos. Nós suportamos longas e dolorosas lutas para chegarmos aqui. E ora nós éramos apresentados em espetáculos debaixo de injúrias e tribulações. Gente, quantas vezes nós escutamos: larga a mão disso, isso aí não dá camisa para ninguém não, sai da comunidade.
isso aí não dá futuro para ninguém não, que bobagem, você vai perder a sua vida, lá você não vai arrumar marido nem mulher, larga a mão disso. E a gente suportou, né? Debaixo de injúrias, tribulações, ora solidários com os que eram assim tratados, né? Aqueles que eram perseguidos. De fato, compartilhaste os sofrimentos dos encarcerados e aceitaste com alegria o confisco de vossos bens. Gente, eu fico imaginando quantos jovens têm vindo para a comunidade e, de uma certa maneira, perdem a sua juventude, no sentido de não viver a plenitude da juventude que o mundo quer que a gente viva, né? Mas entregam sua juventude ao trabalho de evangelização, ao trabalho de igreja, a resgatar a vida dos outros. Quantos entregaram essa riqueza que possuem, e com alegria, para possuir, a riqueza de possuir é uma riqueza melhor e mais durável. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, é preciso que persevereis para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Porque ainda, bem pouco tempo, aquele que deve vir, virá, não tardará. Maranatá. O justo viverá pela fé, mas se esmorecer, não me agradarei dele. Nós não somos desertores para a nossa perdição, perseveramos na fé para preservar a vida. Fala para o seu irmão, nós não somos desertores. Nós não somos desertores. Meus irmãos, minhas irmãs, esse é o grande desafio. O desafio da perseverança, que é a base da vida no Espírito. Repete de novo para o seu irmão, nós não somos desertores. Vamos olhar os exemplos daqueles que vieram à nossa frente e não desistir da graça de Deus. Vamos rezar pedindo ao Senhor que nos dê a graça da perseverança, de, apesar das dificuldades, permanecer no Senhor. Fica de pé, levanta seus braços. Bom que você espreguiça um pouco. E vamos rezar, vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça da perseverança. Que apesar das dificuldades, apesar das tentações, apesar das insídias do mundo, apesar das dores, apesar de nossa ignorância, nós não queremos desistir. Nós não queremos desistir. Nós queremos prosseguir nesse caminho que Deus nos destinou. Porque sabemos que ao final desse caminho nós vamos encontrar com a razão de nossa vida, que é o próprio Jesus Cristo. Nós sabemos que ao final desse tempo que nós estamos passando aqui na terra, nós vamos encontrar-nos com nosso Deus, nosso Senhor. Dá-nos, Senhor, a graça da perseverança. Dá-nos, Senhor.